Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, nesta quinta-feira, dia 18, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho mais nesse tempo do advento, com aquilo que Jesus tem a nos ensinar. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse trechinho, então, nós já estamos chegando perto do Natal, então vem trazer para nós assim o como que Deus teve a iniciativa de fazer com que Jesus viesse até o nosso encontro para salvar os nossos pecados, para nos livrar de toda a nossa sujeira, da nossa escravidão pecaminosa. Então aqui ele fala a origem, como que foi o começo, o início, a procedência, né? Então aqui fala que Maria ainda não estava vivendo junto com José, ela estava namorando, né? Eles se conheciam e estavam prometidos um ao outro em casamento, mas eles ainda não estavam vivendo juntos. E nesse período, então, o anjo chega a Maria, ela toda confusa, porque ela não entendia o que iria acontecer, o que estava para acontecer. E quando ela passa a entender qual é o plano de Deus, então ela diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. E José, na sua confusão, né? A gente como homem sabe como que é isso, você vê a sua mulher grávida, não por você. E naquela época, alguma coisa assim, que nunca ninguém tinha ouvido falar, que uma mulher ficasse grávida pela ação do Espírito Santo. Mas José era um homem justo, era um homem de Deus, e na sua humanidade, na sua fragilidade, então ele queria abandonar Maria sem denunciá-la, porque naquela época, quando acontecia de uma mulher ficar grávida, o homem denunciava e ela era apedrejada. E José, não querendo fazer isso, queria abandonar ela em segredo. E aí então é onde que o anjo vem novamente a José e faz com que ele entenda o que está se passando. E quando José passa a entender o que está acontecendo, então ele aceita, ele faz como o anjo havia mandado. Então veja bem que interessante o como Deus nos dá a liberdade de escolha para a gente seguir e fazer da nossa vida o que a gente quer, né? Maria, quando o anjo apareceu a ela não foi pedir a José, ela não foi pedir para a mãe, para o pai, se ela podia, se tinha possibilidade, ela tomou decisão por si própria. E José a mesma coisa, quando o anjo veio, que ele toma a decisão de assumir essa responsabilidade como pai de Jesus, ele não foi pedir para a mãe dele, para o pai, para o irmão, para o amigo, para o sobrinho, para o tio, não, ele toma a decisão por si própria. Então a gente vê que interessante, que gostoso essa liberdade de escolha que Deus nos concede. Então, para nós tomar a decisão de viver uma vida na santidade, de viver uma vida em Deus, de buscar a seguir Jesus, nós dependemos somente da nossa atitude, da nossa decisão. Então, veja bem como que é bem
interessante essa parte da nossa fé, essa parte espiritual que existe dentro de cada um de nós. A nossa decisão de escolha, ela é livre, e nesse Natal ela vem assim fortalecer cada vez mais essa escolha que a gente pode fazer de estar optando em viver uma vida na santidade, uma vida mais para Deus, para que a gente possa também alcançar a nossa salvação, que foi o qual Jesus veio ao nosso encontro, para que essa salvação pudesse ser possível também dentro da humanidade, dentro do ser humano. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.